E este mês, o país se une em uma campanha de enfrentamento à violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. É o Maio Laranja. Segundo dados divulgados pelo Tribunal de Justiça, quase 800 crianças foram vítimas de estupro só nos primeiros 4 meses deste ano. Que triste, né? Para saber mais, sobre a campanha Maio Laranja, os desafios para combater esse tipo de crime e como denunciar, a gente recebe aqui no estúdio, a coordenadora do Núcleo Especializado de Defensorias Públicas Especializadas da Infância e Juventude aqui de Goiânia, a Bruna Xavier. Bruna, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Alex. Muito obrigada. Pois é, Bruna, nós temos aí todo um mês dedicado a essa questão, a conscientização do combate contra esse abuso sexual da criança e do adolescente. Ontem, dia 18 de maio, foi o dia D. Qual que é a importância, Bruna, de se ter uma data, para falar sobre isso? Bom, os números, o Alex já trouxe, são realmente assim, assustadores. Em 4 meses a gente tem 800 casos formais de denúncias em relação a estupro de vulneráveis e a gente sabe que esse número é, na realidade, muito maior, já que a grande parte dessas violências sexuais ocorrem num ambiente familiar, que é um ambiente de difícil acesso, por parte da rede de proteção para até descobrir essa violência já pré-existente. Então, esse mês de maio, que a gente chama de Maio Laranja, especialmente o Faça Bonito 18 de maio, ele traz uma data de enfrentamento a essas violências, para a gente relembrar, em especial, toda a sociedade, a família, para que a gente tenha um olhar atento àquelas crianças, para que a gente possa perceber os pequenos sinais de identificação e a gente criar essa relação de confiança e essa proximidade com crianças e adolescentes para que elas se sintam à vontade de trazer à tona um assunto tão complexo, A criança, para nós adultos, se a gente tiver que denunciar, já é um assunto muito difícil, para uma criança é ainda mais. Então, essa relação de confiança deve ser criada, com aquelas crianças que a gente tem proximidade, com os adolescentes, para que eles possam, de fato, relatar espontaneamente e aí sim a gente procurar os meios de denúncia. Ô, Bruna, infelizmente, muitas vezes, essas questões acontecem com atores, autores desses crimes, membros da família, Grande parte deles, na verdade, levam 90% dos casos ocorrem num ambiente familiar. É aquela ideia de um estuprador como um monstro, e isso acontece muito mais em personagens de filme do que na realidade. Na nossa realidade, são aqueles, em geral, adultos, do sexo masculino, que criam aquela proximidade com a criança e até a criança e o adolescente identificar aquela violência que está sendo sofrida, por ele, a gente tem primeiro a relação de confiança, depois essa relação de repulsa. Sim. E, Bruna, quando que a criança começa, por exemplo, a dar uns sinais de que está acontecendo algo? Tem delas que ficam meio quietas ou às vezes não chega perto daquela pessoa que pode ser o autor, Como a gente identifica esses sinais? O principal é a mudança de comportamento. Então, a gente tem uma criança que ela é super extrovertida, ela é muito comunicativa e ela passa a dar sinais de que naquele momento ela passou a ficar mais tímida, exatamente não querer contato com determinadas pessoas, ou ao contrário, aquela criança que ela é mais introvertida e de repente ela muda aquele comportamento. Também em relação à alimentação, muitas perdem a vontade de comer, em relação ao contato com os familiares, fica mais reclusa, não quer às vezes tirar a roupa, não quer que o familiar faça a higienização das suas partes íntimas. Então, por isso a importância até dessa educação em relação ao corpo, essa educação sexual que a gente fala no sentido da criança conhecer, saber quais são as partes, saber como se limpa, como se higieniza, quem pode fazer aquilo e quem não pode em hipótese nenhuma e, principalmente, entender que, olha, você se sentiu incomodada com algum gesto, aquela criança, aquele adolescente, me conte, não precisa entender como sendo errado. Às vezes não vai configurar nada, não vai configurar um crime, mas a proximidade, aquela relação de confiança que a criança vai se sentir à vontade para contar. E na escola, quais são os sinais, por exemplo, que o professor
pode ficar atento, né? Que esse comportamento também pode ser modificado também na escola, né? Grande parte, inclusive, das denúncias vem de profissionais da educação. A maior parte dos abusos ocorrem dentro de casa e a porta de entrada maior que nós temos dentro do sistema protetivo, claro, temos o Conselho Tutelar e as delegacias, mas quem recebe a grande parte das demandas espontâneas são as escolas, são os colégios. Então, assim, essa proximidade, essa relação de confiança, muitas vezes são feitas por intermédio de um coleguinha ou de um professor ou de um coordenador da unidade, e essa relação que é importante ser criada para que a criança e o adolescente se sinta à vontade de falar. Então, esses mesmos sinais que a gente pode observar em casa, às vezes o professor, que muitas vezes tem mais contato com aquele adolescente ou aquela criança do que a própria família, que às vezes fica o dia todo fora, né, trabalhando, ela consegue perceber esses sinais. Então, a rede de educação toda é uma grande porta de entrada para conseguir identificar. Tá certo, queríamos então mais uma vez agradecer a presença aqui da Bruna Xavier, ela que é defensora pública, coordenadora do Núcleo Especializado de Defensorias Públicas Especializadas da Secretaria da Infância e Juventude aqui da capital. Bruna, obrigado aqui pela presença, mais uma vez, boa tarde. Obrigada, Alex, boa tarde.